do Espírito não é somente quando as pessoas estão caindo debaixo do poder, apesar de que hoje pessoas vão cair debaixo do poder. Mas o mover do Espírito não é só isso. O mover do Espírito é tipo assim, quando eu estou aqui pregando e de repente você está recebendo algo dentro de você, e você sabe porque sabe, Deus está falando algo, Deus está transmitindo algo. Isso é o mover do Espírito pairando nesse lugar, e Ele faz, e Ele quer fazer, e Ele está soprando nesse lugar, e pessoas vão ser tocadas de maneira sobrenatural, antes mesmo de eu colocar a mão sobre elas, porque o Espírito Santo, oh meu Deus do céu, o Espírito Santo está pairando nesse lugar. Sabe, eu sei que existe o mover do Espírito de diversas formas. Eu sei que o Espírito Santo pode virar na sua vida através dessa mensagem uma chave. Uma chave. Sabe, a ousadia, nós nem oramos, mas às vezes Ele faz mais do que nós até pedimos ou pensamos. E deixa eu te dizer uma coisa, está sendo liberada aqui hoje uma ousadia sobre a sua vida. Você não pediu, talvez não tenha pedido por ela, mas uma ousadia para entrar no mover do Espírito como você nunca entrou na sua vida. Aleluia, boa noite, gente. Vocês estão bem? Senta aí um pouquinho. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, viu? É um grande prazer, uma grande honra mesmo. E que gostoso. Obrigado, pastor, por ter chamado. Patrícia, obrigado, viu? E já disseram que eu posso ficar à vontade, não é? Graças a Deus por isso. Vocês estão à vontade também? Claro. O pastor Vinícius está aí atrás. Senta aqui para frente, aqui no meu lugar aqui. Vem cá, pastor. O pastor é o vice-presidente lá da igreja de Pirituba. Ele veio também prestigiar aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então eu trago saudações de Pirituba, Verbo da Vida, a minha esposa Viviane, Sara e o Gustavo são os meus filhos. E eles estão servindo lá na igreja com alegria também. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ele sempre tem uma palavra boa para nós, não é? Então nós vamos fluir na palavra, nós vamos fluir no Espírito e vamos deixar o Espírito fluir. Sim ou não? Sabe, eu tenho pensado, eu tenho pregado esses dias sobre a ousadia para entrar com Deus no mover do Espírito. Às vezes nós cometemos o erro de pensar que o Espírito Santo ele vai chegar, vai pegar e vai fazer, independentemente de nós, não é? Mas eu tenho olhado pela Bíblia, pela palavra de Deus, até mesmo aquela história do jovem Samuel, antes, né, dele se tornar aquele grande profeta que ele foi. A gente conhece a história lá no livro de 1 Samuel capítulo 3 e aquele momento, aquela sequência em que o Senhor começa a falar com o jovem, e ele era um menino, né? E o Senhor começa a falar com ele, e diz Samuel, e o jovem, ele ouve, né? Ele ouve o Senhor, mas ele não sabe que é o Senhor. Então ele vai para o profeta, e ele pergunta para o profeta, né? Eli, o Senhor falou comigo? Ele disse, não, eu não falei, volta a dormir. Então Samuel, ele volta a dormir, mas isso acontece mais outras 3 vezes. E na 4ª vez, o profeta Eli percebe algo. O Senhor está tentando falar com o jovem. Agora, o Senhor está tentando falar com o jovem e ele ensina o jovem a responder. Ele ensina Samuel a responder ao Senhor. Agora veja, nós sabemos então que Deus estava falando com o jovem por 4 vezes. 3 vezes não houve uma resposta porque ele não sabia quem estava falando, né? Então, o Senhor fala uma vez, e o Senhor sabe que ele está ouvindo, né? E mesmo assim o Senhor não fala, não dá sequência no que ele quer dizer. E o Senhor quer dizer algo, sim ou não? Ele não estava falando à toa. Então, ele fala uma 2ª vez, né? E ele sabe que o jovem ouviu a 2ª vez, mas ele não fala a próxima coisa. Até que o jovem não dê uma resposta para Deus, o Senhor não continua a falar o que Ele quer. Isso me ensina algo.
Ensina que o Senhor vai começar, mas Ele vai esperar que você responda para que Ele possa dar o próximo passo. E se nós não respondermos ao Senhor, e muitas vezes tem acontecido conosco, o Senhor tem falado com muitos de nós, a maioria de nós, ou todos nós eu poderia dizer, porque o Senhor é o mais interessado em falar. Quantos de vocês sabem disso? O Senhor, Ele é o maior interessado em falar conosco. Agora, muitas vezes nós não estamos tendo a próxima coisa, porque nós não estamos prestando atenção e respondendo de acordo com o que o Senhor espera que nós respondamos. E às vezes é necessário que alguém nos ensine, como foi o caso do profeta Samuel, que Eli, o profeta mais velho, ensinou a ele. Então às vezes nós precisamos falar essas coisas para que as pessoas possam saber que o Senhor está tentando falar contigo, e é melhor você responder. Se você responder, ele vai ter outra coisa para falar. Então nós vemos que o profeta Eli diz para ele, quando da próxima vez que o Senhor falar, você diga, eu estou ouvindo, Senhor, pode falar que o teu servo está ouvindo. E quando isso acontece e o Senhor chama de novo o nome dele, ele responde, fala que o teu servo ouve. Então quando ele diz isso, o Senhor começa a falar com ele. Então nós aprendemos, como eu disse, algo daqui, que nós precisamos dar respostas a Deus. Nós precisamos responder ao Senhor. E quando nós respondemos ao Senhor, Ele vem com a próxima coisa. Agora, a outra coisa que nós precisamos saber também, e eu estava no caminho vindo para cá, orando e pensando a respeito de tudo isso, e eu fiquei pensando a respeito da ousadia que é necessário termos para que possamos entrar com Deus, porque Deus, Ele tem interesse, Ele deseja se manifestar para nós, mas Ele, como eu disse, Ele espera uma resposta, mas às vezes Ele também espera que nós tenhamos uma ousadia para entrar com Ele. Sabe, eu percebo no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 29, vamos dar uma olhada lá, em Atos 4, 29, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu gosto de ensinar algumas coisas, e depois eu gosto de deixar essas coisas que estão sendo ensinadas acontecer, manifestar. Então, se você perceber o assunto que eu estou trabalhando aqui, nós vamos construir direitinho, vamos fazer passo a passo, de acordo com o que o Espírito Santo colocar, mas depois que você começar a entender para que caminho nós estamos indo, eu quero que você entre comigo e com a sua ousadia, para que você coopere com o Senhor, para que Ele possa fazer aqui o que Ele deseja fazer. Amém? Eu sei que a igreja está indo bem aqui, eu sei que vocês estão crescendo bastante, eu sei que vocês têm um ótimo pastor aqui, mas eu vim contribuir um pouco aqui nessa igreja também. E eu acredito no Espírito Santo que eu posso contribuir um pouco nessa igreja aqui. Eu posso ser também, como o seu pastor tem sido e os ministros aqui, como alguém que vem aqui para trazer algo aqui, para deixar algo aqui também. Então, se você realmente estiver disponível a vir comigo, nós vamos entrar em alguma coisa nova aqui. Porque eu estava orando e falando com o Senhor aqui, enquanto estava na minha cadeira, eu disse, eu gostaria de ter algo novo, Senhor. Eu gostaria de ter alguma experiência nova, Senhor. Eu gostaria que os meus irmãos aqui tivessem uma experiência nova, que nós possamos ter aqui hoje uma experiência nova. Quem está comigo? Deus, Ele está disponível a fazer essas coisas, e Ele vai fazer se você vier comigo. Ô meu irmão e minha irmã, eu vou entrar, e se você vier comigo, nós vamos entrar juntos nisso, e alguma coisa vai acontecer nesse lugar aqui. Como é bom estar numa igreja do Verbo da Vida, onde as pessoas falam a minha língua, as pessoas me entendem bem, e vocês estão respondendo bem, porque vocês falam a minha língua, eu falo a língua de vocês, e nós nos entendemos bem. Então, já que nós nos entendemos bem, nós não vamos só nos entender bem, nós vamos mergulhar dentro do mover do Espírito nessa igreja. Aleluia, aleluia. Você encontrou o texto aí? Diz assim, sabe, a igreja estava sendo ameaçada ali, né? As perseguições estavam acontecendo no livro de Atos, e a igreja primitiva, os crentes começaram a orar. E eles pediram algumas coisas para Deus. Veja só um trecho da oração deles no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Intrepidez é alegria, certo? Ou ousadia, quer dizer, certo?
Intrepidez é ousadia. Agora o versículo 30 diz: enquanto estendes. Agora veja, ele vai dizer: enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles pedem ousadia, não outra coisa, intrepidez mesmo, para que nós possamos continuar com ousadia agora, com intrepidez, com mais intrepidez, a anunciar a tua palavra. E aí eles dizem assim: enquanto o Senhor vai operando sinais, prodígios e maravilhas. Eu vejo aqui uma necessidade muito grande de sermos ousados, uma necessidade de entrarmos com essa parte. Agora, talvez você não seja tão ousado assim, mas hoje à noite você pode acabar com isso. Você diz: Senhor, me dá essa ousadia, porque eu vou entrar. É simples assim. Talvez você eu sou meio tímido, eu sou meio, mas hoje você pode acabar com essa timidez. Hoje você pode dizer: Senhor, olha o que o pregador está dizendo, eu quero essa intrepidez, eu quero essa ousadia. E enquanto eu vou recebendo essa ousadia, e enquanto nós estamos mergulhando na palavra, o Senhor vem com sinais, prodígios e maravilhas operando no nosso meio. Quantos estão comigo aqui? Uou! Aleluia! Tá fácil pregar aqui, pastor. Tá muito fácil pregar nessa igreja. E é bom. É bom. Eu já preguei em igreja que não era fácil, não. Não do verbo da vida, né? Graças a Deus que não era do verbo da vida. Porque as igrejas do verbo da vida, o povo são, né? Você fala, eles puxam. Aleluia. E aí o versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios. Sabe, eles ficaram cheios do Espírito Santo aqui. Mas veja, aqui eles já estavam cheios do Espírito Santo antes, esse povo. Esse povo é o mesmo povo, a maioria deles é o mesmo povo de Atos capítulo 2. Quando veio o Espírito Santo sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então, era um povo que já estava cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem sempre um enchimento novo para nós. Deus tem sempre um outro enchimento para nós. E nós, se tivermos desejosos de ser cheios de novo, oh meu Deus, Ele é o maior interessado em trazer um novo enchimento. E todas as vezes que você quiser um novo enchimento, Ele vai trazer um novo enchimento para você, porque Ele é o maior interessado em dispensar isso na sua vida. Oh, aleluia. Ei, aleluia. Deixa os motores começar assim, ó, a pegar, aquecer, ok? Se você ora em línguas, vai falando baixinho, porque eu estou dizendo para você, se você pegar comigo nisso aqui, hoje nós vamos ter uma experiência nova. Vocês estão comigo? O apóstolo Paulo, ele tinha o desejo que os crentes pudessem experimentar algumas coisas. Ele tinha o desejo que os crentes não ficassem apenas no ensinamento. O ensinamento é bom. E nós, a igreja do Verbo da Vida, nós temos um ótimo ensinamento. Nós temos uma ótima palavra. E nós somos uma igreja da palavra e do Espírito, sim ou não? Nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. E o Paulo, o apóstolo, ele sempre desejou, inspirou e procurou ensinar as pessoas a que eles desejassem também o sobrenatural. Porque a igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja do sobrenatural. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, nós vamos dar uma lidinha aqui em Efésios. Capítulo 1, versículo 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Próximo. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual, preste atenção nessa parte, e qual a suprema grandeza do seu poder,
para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É para que nós possamos ver, entender e perceber, ter os olhos iluminados e ter espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos ver, entender e perceber qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Próximo. O qual exerceu, que poder é esse? O qual exerceu ele em Cristo. Como? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar ou sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele está falando sobre o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Agora veja, esse é o Paulo, o apóstolo, que está falando sobre isso, querendo que nós tenhamos o entendimento aberto, que tenhamos espírito de sabedoria, espírito de revelação, para podermos entender, compreender estas coisas, e para quando nós compreendermos e entendermos, possamos desfrutar do mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Agora, o apóstolo Paulo, como eu disse, eu estava dizendo para vocês que ele não queria um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de poder, mas ele queria prezar sempre por um ensinamento de poder. E em Atos capítulo 2, a partir do versículo 3, Atos 2, 3, diz assim, desculpa, 1 Coríntios 2, 3, diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Volta lá o versículo 3 de novo, volta. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, para mim, pregar, eu naturalmente falando, tá? Eu sou uma pessoa tímida. E para mim, para eu pregar, é sempre uma experiência nova. E todas as vezes eu me comporto do mesmo jeito. Eu digo: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Todas as vezes. Às vezes as pernas tremem naturalmente falando. Às vezes treme. Mas a confiança que eu deposito na pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que chama a você e a mim. É Ele que chama e é Ele que unge. E quando você é chamado, é ungido e confia no poder do Espírito Santo, mesmo que você estiver em fraqueza, temor e grande tremor, você confiando no Espírito Santo, você pode entrar com Ele e deixar se soltar nas asas do Espírito, tipo, confia, porque vai funcionar de novo. E sabe, eu sei que tem pessoas que têm habilidade de falar mesmo, eles falam bem. Eles simplesmente falam. E sabe, através dos anos eu venho trabalhando essas coisas. Eu não sou do tipo de pessoa que consegue bater papo o dia inteiro, conversar com todo mundo o dia inteiro e depois ir pregar. Eu não tenho naturalmente falando essa habilidade. Eu tenho que ficar ali com o Espírito Santo, com Deus. Eu tenho que ficar ali orando, me consagrando mesmo, me preparando. Porque, sabe, eu penso que vai falhar se eu for no natural. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Eu penso que vai falhar. Que eu não comecei no natural. Então eu não posso, em momento algum, voltar para o natural. Eu não posso.
Eu não posso confiar em mim mesmo, eu não posso confiar em minha habilidade. Mas por que eu estou falando isso? Sabe, nós vamos continuar aqui no versículo 3, que nós estávamos. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Próximo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Próximo. Mas em demonstração do Espírito e de poder. A outra coisa que eu quero dizer para você é que essa palavra, essa pregação de hoje, ela tem que estar, e ela vai estar acompanhada de demonstração do Espírito e de poder. Porque não é suficiente falar para você o que eu falei, que eu confio no Espírito Santo, e na hora H, sabe? Gente, valeu, obrigado pastor. Não, não e não. O Espírito Santo quer mais, e se Ele quer mais, eu também quero mais. E se você, como eu disse no início, estiver comigo, se você for comigo, e graças a Deus, porque eu estou numa igreja do Verbo da Vida, nós vamos sair daqui debaixo do mover do Espírito. Oh, deixa eu te dizer uma coisa, e sabe outra coisa que eu quero te dizer? O mover do Espírito não é somente quando as pessoas estão caindo debaixo do poder, apesar de que hoje pessoas vão cair debaixo do poder. Mas o mover do Espírito não é só isso. O mover do Espírito é tipo assim, quando eu estou aqui pregando e de repente você está recebendo algo dentro de você, e você sabe, porque sabe, porque sabe, Deus está falando algo, Deus está transmitindo algo. Isso é o mover do Espírito pairando nesse lugar, e Ele faz, e Ele quer fazer, e Ele está sobrando nesse lugar, e pessoas vão ser tocadas de maneira sobrenatural antes mesmo de eu colocar a mão sobre elas, porque o Espírito Santo, oh meu Deus do céu, o Espírito Santo está pairando nesse lugar. Ei, ei, sabe, eu sei que existe o mover do Espírito de diversas formas. Eu sei que através de uma pregação o Espírito Santo pode simplesmente mover, e eu confio nele para isso. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que o Espírito Santo pode virar na sua vida através dessa mensagem uma chave. Uma chave. Sabe, a ousadia, nós nem oramos, mas às vezes Ele faz mais do que nós até pedimos ou pensamos. E deixa eu te dizer uma coisa, está sendo liberada aqui hoje uma ousadia sobre a sua vida. Você não pediu, talvez não tenha pedido por ela, mas uma ousadia para entrar no mover do Espírito como você nunca entrou na sua vida. Como você, ouçam, entregue-se hoje à noite ao mover do Espírito, e não tenta formular na sua cabeça como vai ser. Porque eu pedi, eu orei, eu falei com o Espírito Santo, eu disse, além de dizer para ele, eu quero uma experiência nova para mim e para os meus irmãos aqui. Isso quer dizer, não, nós não vamos tentar adivinhar ou dizer ou falar para ele como vai ser a experiência. Nós vamos apenas desfrutar dela. Nós vamos apenas experimentar uma nova experiência. Sempre Ele tem um novo enchimento. Quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos estão prontos para sair daqui hoje cheios? Sair daqui mais cheio. Sabe, eu sempre quero uma unção nova. Eu sempre quero uma experiência do Espírito com o Espírito. Porque Ele tem. Porque Ele pode. Sabe, você não consegue vencer Deus. Você não consegue acabar com o estoque de Deus. Você não consegue. Você não consegue. Ai, pastor, mas eu já tive uma experiência outro dia. Que tal ter outra? Mas eu já tive um enchimento outro dia. Que tal ter mais um enchimento? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Eu falei para você orar em outras línguas. Se você começar a orar em outras línguas, a unção vai pegar você. Porque a unção está espalhando nesse lugar.
A unção está espalhando nesse lugar. Eu estou te avisando, tá? Eu estou te avisando que a unção está fluindo nesse lugar. Aleluia. 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 Samuel, e até que Samuel não responda, Deus não fala a próxima coisa. E eu fico pensando, Senhor, Samuel já está te ouvindo, continue. Não e não. Deus não é homem, Ele não age como um homem, Ele não pensa como um homem. Você responde e eu falo. Depois que você responde, eu falo. Sabe, eu estou trazendo isso de volta aqui à tona nessa pregação, porque você às vezes fala com Deus, Deus fala algo para você. É igual lá na igreja, uma moça estava compartilhando comigo, com a minha esposa, e ela disse, sabe, as pessoas às vezes lá na igreja chamou ela, os líderes da igreja, tem vários líderes lá, para entrar num departamento, fazer uma determinada coisa, e ela sempre ficava sabendo antecipadamente. O Espírito Santo, de alguma forma, ou por meio de sonho ou de revelação, estava revelando, mostrando para ela que aquela pessoa ia chamar ela e fazer aquele determinado convite, né? E já que ela sabia de maneira antecipada, o que ela estava fazendo? Ela estava pegando tudo. Ela estava aceitando esse, aceitando aquele, aceitando aquele. Aí é que está o problema. Por quê? Porque chegou a um ponto onde ela aceitou tantas coisas que agora ela estava cheia, sobrecarregada. Quem já passou por isso? Sobrecarregada. Ela estava sobrecarregada e estava compartilhando com a gente, e ela disse, mas o Senhor avisou antes. Aí eu falei para ela assim, sabe, e isso você precisa entender. Não é porque você sabe de algo, um convite para um determinado trabalho na igreja, que o Senhor está te mostrando que necessariamente Ele quer que você pegue. Às vezes Ele está te mostrando o que vai acontecer somente. Não quer dizer que há uma resposta sim ou não. Ele espera que, já que Ele está interagindo com você, que você interaja com Ele. E você pergunte para Ele, Senhor, o Senhor está me mostrando isso. Eu devo pegar ou não? Por quê? O Senhor começa. Às vezes as pessoas, mas o Senhor me mostrou. As pessoas dizem, o Senhor me mostrou. Ele te mostrou, não quer dizer que Ele disse para você pegar. Ele só te mostrou o que estava para acontecer. Você deveria perguntar para Ele, e aí, Senhor, o que eu faço com isso? O que o Senhor quer que eu faça? E aí, se você interagir com Ele, Ele vai dizer para você o que fazer. Ele pode dizer, pegue esse. Outro, ele pode dizer, não, eu estou só te avisando para você que vai receber esse convite, eu não quero que você pegue. Então, se nós aprendermos que Deus é assim, Ele é muito educado, você sabe disso? Amém. E Ele vai passo a passo com você. Sabe que na lei da fé, e você ouve muito sobre fé aqui no Verbo da Vida, com certeza. Na lei da fé, você escuta que Deus, Ele te mostra um passo de cada vez. E Ele não te mostra o próximo passo. Ele diz, Abraão, levanta-te e sai da tua parentela. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ó, vai. E o lugar? Eu vou te mostrar. Mas como faz isso? Deus é assim. Vai para o lugar. Agora, veja, imagina Abraão sentado aqui. E Deus disse, Abraão, levanta e vai. E Abraão, está certo, Senhor. Senhor, e o lugar? Eu disse, Abraão, levanta e vai. Mas eu quero saber do lugar. Não tem negócio assim com Deus. Você confia, você vai. Agora, precisa haver uma interação. Deus disse, Abraão, levanta e vai. Quando ele levantar e for, Deus fala a próxima coisa. Então, se Deus está, por acaso, por alguma causa, te mostrando algo, não quer dizer necessariamente, sabe? Que às vezes a moça está orando sobre, para ter um rapaz, né?
para namorar e casar, e Deus mostra alguém. E ela diz, o Senhor me mostrou. Mas Ele te disse se é para você fugir ou pegar? Porque às vezes mas o Senhor me mostrou, anos depois, né? O Senhor me mostrou. Aí o Senhor vai ter que dizer para você assim, você não interagiu comigo. Eu estava tentando te dizer que fuja daí. Agora, por que Deus não vai e fala? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu também gostaria de dizer, Senhor, o Samuel estava te ouvindo. Por que o Senhor já não falou? O Senhor precisou falar, Samuel, 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 Samuel e Samuel, Samuel 4 vezes. O Senhor não poderia ter, na primeira, já que vai falar mais 3, fala para ele o que é. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é assim. Você vai entrar com Ele. E aí Ele vai dar o próximo passo com você. Vocês estão comigo? Estão aprendendo alguma coisa aqui? O que isso quer dizer? Que você precisa dar um passo para dentro do mover do Espírito para que o Espírito possa continuar a mover. Às vezes você está aí, sentado na sua cadeira, vê pessoas mergulhando em Deus ou com Deus, tendo experiências maravilhosas, e você fica, comigo não é assim, tudo que eu tenho eu sinto uns arrepios. Talvez os arrepios que você sentiu possa ser que Deus deu uma sopradinha em você para que você pudesse responder, mas tudo que você faz é ficar gelado no seu lugar. Entra com... Eu estou dando só um exemplo sobre o arrepio, certo? Entra com Deus. Entra com Deus. Tudo que eu sinto, pastor, sabe o que é? Um formigamento na mão. Deixa eu te dizer uma coisa. Há anos atrás, quando o meu dedinho mindinho começou a formigar, um dedinho mindinho, e eu fiquei pensando, a unção, eu prego e eu sinto um pouco aqui a unção no meu dedinho. Eu quero saber o que fazer com isso. E eu fui para alguns pregadores dizer, me diga uma coisa, eu sinto uma unção quando eu prego um pouquinho aqui, o que eu faço com ela? Às vezes, alguns ministros não sabem responder para você o que você faz, porque eles também não sabem o que fazer. Às vezes outros sabem. E eu me lembro de perguntar para um deles e ele disse, não se preocupa sobre isso, porque a qualquer momento você vai estar grudado no colarinho de alguém. Isso para mim disse tudo. Sabe, aquela unção, sentindo no dedinho, foi suficiente para eu entrar com Deus e provocar um grande mover do Espírito dentro da igreja local. Eu confiei que a qualquer momento eu estaria grudado no colarinho de alguém. Eu confiei que aquela unção era suficiente. Sabe, às vezes eu vejo ministros debaixo de tão grande unção, tão poderosa unção, e me parece que eles não sabem o que fazer com aquilo. E eu dizia naquela época, o pastor Vinícius que está aqui, ele até pode ser que tenha me ouvido alguma vez e vai lembrar, eu dizia, se com a unção no dedinho eu faço isso que eu faço hoje, imagina se o meu corpo inteiro estiver debaixo dessa unção, o que eu não vou fazer? Sabe, eu preciso só de um pouquinho mesmo. Só que através dos anos a unção foi aumentando e a confiança, a ousadia vai aumentando. E nós vamos entrando com Deus. E nós vamos fluindo com o Espírito. E quando nós somos sensíveis, a tendência é nós puxarmos mais ainda. E já que você é assim, então Ele vai deixar você interagir um pouco mais para que você possa beber um pouco mais e mergulhar mais. E eu, enquanto estou falando com você, eu sinto mais a unção. Por quê? Eu acho interessante isso dentro do mover do Espírito. Quando você está debaixo da unção e você encontra alguém que puxa, você se sente mais. É interessante isso. E quando você está do lado de alguém que são simplesmente gelado mesmo, você continua do mesmo jeito. Mas quando você encontra alguém que sabe puxar, você simplesmente
Continua interagindo com Deus e deixando o Espírito Santo trabalhar nisso, porque a unção passa. A unção passa. A unção passa. E Deus é o maior interessado em que nós tenhamos e desfrutemos da presença de Deus manifesta, sabe? Sabe como é isso? A presença manifesta. É quando você toca a presença e a presença toca você. Você toca a presença e a presença toca você. E eu ainda estou parado aqui porque ela está recebendo mais e eu quero que ela receba mais. E ele está recebendo também e eu quero que eles recebam mesmo. O rapaz que estava aqui fazendo a oferta, ele disse que eu podia entrar mesmo. E eu ouvi ele dizendo. E eu confiei nele, eu acreditei que eu posso mesmo. Que eu posso deixar o Espírito Santo fluir. Sabe a hora que você estava cantando com o grupo? Eu percebi a unção aumentar. Eu senti a unção aumentar, sabe? E aí você percebe que o grupo está ungido, que as pessoas estão ungidas. E aí você percebe o Espírito Santo te falando. E eu estou ouvindo agora que ele tem mais uma porção para você. Fica de pé aqui. Ele tem mais uma porção para você. E uma unção vai fluir. Lembra que eu falei do dedinho para vocês? O dedinho que está debaixo da unção. Ela sente, ó, o que eu estou sentindo. Mais. A unção do Espírito é assim, você vai com ele, ele vai com você. Você vai com ele e ele vai com você. Aleluia. 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 Fogo sobre eles aqui, Pai. Fogo sobre eles aqui, Espírito Santo. Mais. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Cheio, 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 cheio. Cheio, cheio, cheio. Cheio, 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 cheio. Puxa mais, puxa mais. Dando respostas a Deus. Dando respostas. Dando respostas a Deus. Dando respostas a Deus. Dando respostas a Deus. Mais! Pega. Deixa eu te dizer. Você pode ter um copo de água. Você pode ter um jarro de água. Você pode ter esse copo cheio, mais um jarro cheio do lado. O fato de você ter o copo cheio e ter o jarro cheio do lado não vai tornar você cheio a menos que você beba. E se o copo está cheio e você bebe tudo do copo e você quer ficar mais cheio do que o que você já tomou, você põe mais no jarro. E você puxa mais, você bebe mais. O que significa que você pode beber um tanto hoje aqui e dizer tá bom, Senhor. Ou você pode colocar mais do seu jarro, no seu copo. E você pode puxar mais. E você pode beber mais.
quanto você vai beber, depende de você. O Senhor, Ele está disponibilizando. O Senhor está dizendo: ei, tem jarros cheios aqui hoje. Agora, quanto você vai beber depende do quanto é a sua sede, do quanto você está interessado em beber. Há uma nova unção a ser liberada aqui. Há uma nova unção a ser liberada aqui. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Bebe, 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 bebe. Esquece as pessoas à sua volta, vai. Esqueça as pessoas à sua volta, vai. Esqueça delas aí um pouco, vai. E beba. 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 Fogo sobre ela, fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, mais. Pega na minha mão. Em nome de Jesus. 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 Mais. Fogo sobre ela. Fogo sobre ela. Agora eu vou dar uma chance para você ousar. Se você é alguém que não admite sair daqui sem a unção, eu quero propor para você vir aqui na frente, que eu vou liberar sobre a sua vida. Vem aqui à frente, venha. Vem aqui à frente. Eu não posso obrigar você a receber, mas eu posso ajudar você a receber. Se o diaconato puder ajudar a gente, tá? Põe um atrás de cada um, porque eu vou passar na frente e a unção vai passar para eles, ok? Não, do jeito que estava. Eu digo, põe um atrás de cada um, porque eu posso passar na frente, eles podem cair sem ter ninguém atrás. Já pode ir recebendo, tá bom? Pode ir recebendo. Pode ir recebendo, pode ir recebendo. Fogo. Fogo. Fogo sobre ela. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo sobre ela. Fogo, fogo. Fogo sobre ela. Fogo, fogo, fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção. Eu libero a unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo, mais. Continue puxando. Continue puxando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo sobre ele. Fogo sobre ele.
fogo sobre ele. Aleluia. Deus se move em favor do seu povo. Ei, meu irmão, você que falou para eu ficar à vontade, vem aqui. Seu Espírito está Você tem muita fome. se mover, se movendo. Deus se move em favor do seu povo. Sabe, Deus faz algo muito interessante na igreja, e eu falo na igreja de um modo geral. Sabe, ele pode liberar unções para pessoas que buscam, se consagram, e ele faz isso. Mas eu acho interessante que, a exemplo do que ele fez com aqueles 70 homens no tempo de Moisés, pegando da unção que estava sobre Moisés e liberando para aquelas pessoas, ele usa a igreja de um modo geral e pega a unção e passa de um para outro. E eu fiquei meditando sobre isso. Por que ele faz dessa forma? Quando nós lemos em Efésios, pode ficar aí, meu irmão. Quando nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 18, que fala para nos enchermos do Espírito. E ele fala como? Falando entre vós e tal. E depois ele continua dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Então, quando ele nos ensina a ficarmos cada vez mais cheios, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele acrescenta, sujeitando-vos uns aos outros. E eu fiquei pensando sobre isso. O que é isso? A igreja interligada. Sabe, ninguém é maior do que ninguém. Um dom ministerial não é maior do que o outro dom ministerial. Nós somos irmãos e nós nos ajudamos mutuamente. Hoje eu vim aqui para ajudar aqui também, contribuir. O pastor Esdras já foi algumas vezes na igreja, 3 vezes na nossa igreja, e contribuiu, nos deixou a unção dele lá, nos deixou algo da parte dele lá, e nós pegamos. Então nós nos sujeitamos uns aos outros, e nós somos abençoados como igreja, um pelo outro e o outro pelo um. Sabe, eu não tenho uma maior unção do que eles não têm uma maior unção do que eu, necessariamente. A gente pega um do outro, e se ele já tem o que ele já tem, ele pega de mim, agora ele tem o que ele tem e eu tenho o que eu tenho, e vice-versa. Se eu tenho o que eu tenho, eu pego dele, eu fico, meu Deus do céu, você entende isso? Então, sujeitando-vos uns aos outros, você tem uma unção que você já opera, mas essa unção pode ficar maior à medida que ela é compartilhada com você por outros ministros. E o que vai acontecer aqui hoje é que você vai pegar uma unção. Fica aqui, ó, desse lado aqui. Deixa eu te explicar isso. Como eu disse, você já opera numa unção, mas eu vou afirmar algo. Depois desse dia, dessa imposição de mãos, você vai olhar e vai falar, eu não estou me conhecendo direito. E eu só quero que você lembre que nós somos cooperadores um com o outro. Nós somos cooperadores um com o outro. Ok? Então, uma unção fresca está vindo sobre você. Agora, deixa eu te dizer. Você vai precisar ousar, meu irmão. Ter ousadia. E se eu puder direcionar e dizer, uma das coisas que eu quero que pegue agora em você é a ousadia que eu tenho andado. É a ousadia que eu tenho andado para operar no Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova unção. Uma nova unção. Deus se move. Fogo, 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 Em fogo, fogo. favor do seu povo. Quero dizer mais uma coisa ainda. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Por muitos anos,
Alguns apóstolos e profetas têm profetizado, entre eles Kenneth Hagin, Smith Wigglesworth e tantos outros do nosso tempo também, profetizado um grande e último avivamento. E eles têm dito que esse grande e último avivamento, ele será maior do que qualquer avivamento que já aconteceu. Certo? Agora, eles também têm dito que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ele vai operar na sua capacidade máxima, 100% de sua capacidade, o que significa que nós não estamos operando na capacidade máxima. Eu não sei quantos temos operado, alguns de nós têm operado mais do que os outros, e eu sei disso. Mas nesses últimos dias, essa capacidade será em 100%, certo? O que significa que nós vamos ver coisas maiores do que William Branham, Catherine Coleman viram. Nós vamos ver mais do que Smith Wigglesworth viu, certo? Agora, lembrando que eu estou dando referência de homens como Kenneth Hagin, que viram talvez 60% da capacidade, e o que significa que os outros estão abaixo. Smith Wigglesworth, ele operou de maneira sensacional. William Branham, falaram que não existia um profeta como aquele na nível de operação, de manifestações. Sabe, ele simplesmente via tudo antes e chegava no culto, ele encenava tudo que ele viu antes. Falava com quem tinha que falar porque ele viu antes, curava quem tinha que curar porque ele viu antes. Ele falava, ele operava de uma maneira espetacular. E deixa eu te dizer, aquilo não era o 100% da capacidade. Ed Dufresne disse que talvez o que tenha chegado mais perto, e talvez o profeta que mais operou, foi William Branham. Agora, nós estamos falando sobre os 100% desse tipo de coisa. O curioso é que eu ouvi isso nos últimos 30 anos, só que eu percebo que nós já estamos começando a pisar nisso. E a outra coisa é que vocês me ouviram pregar hoje aqui e vão ouvir outros ministros falando sobre essa ousadia, que eu dei só uma pincelada, porque como eu queria entrar no mover de espírito, eu preguei pouco, de propósito, eu preguei pouco. Eu queria em demonstração do espírito e de poder. Mas nós vamos ouvir mais sobre a ousadia. Por quê? Porque a exemplo de Eli, Samuel e o Senhor, nós, os ministros, vamos precisar responder. E vocês também. Nós vamos precisar responder. Só que Deus vai encontrar muitas pessoas que têm coragem, ousadia para entrar no mover do Espírito. E mais do que somente esperar Deus manifestar, Deus vai querer que nós respondamos quando Ele der o primeiro passo. Quando Deus fizer isso agora, Ele vai esperar você dizer então agora. E quem vai estar pronto para responder? Antes de ir, deixa eu orar por vocês dois. Pastor, você tem operado já numa sabedoria divina. E tudo que você tem feito é por causa de uma sabedoria divina. Mas o Senhor que chamou você para esse tipo de coisa, Ele vai liberar uma sabedoria aqui sobre a sua vida, que os próprios ministros e muitos que te conhecem, que andam com você, eles vão ficar abismados com o nível de sabedoria operando através da sua vida. Eu ouço o Espírito dizer isso, que será um nível tão... E deixa eu te dizer,
algumas coisas, elas vêm pela graça de Deus mesmo. E quando um homem opera num nível alto de sabedoria, ele faz grandes coisas para a glória de Deus. Eu tenho ouvido o Espírito dizer isso. Eu ouvi o Espírito dizer isso. O curioso é que eu não estou operando numa sabedoria como essa que eu estou falando, mas o Senhor, Ele usa os pequeninos para anunciar o que Ele quer, e Ele faz como Ele quer. Então Ele está liberando isso hoje aqui, e vai fluir na vida de vocês dois. Venha rápido. Venha. Puxe tudo, puxe em tudo. Porque é do Senhor mesmo. É do Espírito mesmo. É do Espírito. É do Espírito. É dele. É dele, é dele, é dele, é dele. É dele. Mais. Segurem eles, segurem eles, segurem. Ok? Apoiem eles. Deus se move em mim. Eu me